hoje, no Mulher.com, a companhia da doutora Betina Von Star, que é doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. E o nosso tema de hoje são as linguagens virtuais, né? Quando usá-la, né? Pelo visto, a juventude usa em todo momento, mas é bom que a gente saiba como usá-la e para quem está em casa, né, que os filhos não estão, aprenda para depois passar para eles. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada. Essa linguagem virtual, ela para os jovens é muito fácil. Eles vão cortando tudo, eles se falam, parece mais um dialeto, porque a gente não consegue entender. Quando a gente vai tentar ler, a gente não entende. Tem muitos pais que ficam preocupados, mas também, e aí, o que fazer? Né? Mas também não tentam entender, não tentam aprender. Tudo é muito fácil, muito difícil, como é? Então, o que acontece é que é uma linguagem própria do meio da internet, que é onde os jovens estão atualmente conversando com os amigos, trocando ideias. E como você disse, é um dialeto, eles querem ter a linguagem do grupo deles, né? A gente até pode dizer, surgiu porque é mais fácil, você escreve TB, não precisa gastar tempo, né, catando milho, procurando 6 letras, quando poderia procurar só 2. Mas a verdade é que eles digitam muito bem. E esse não é o motivo. Eles poderiam escrever também você, com 4 letras, com toda tranquilidade, com acento, não iam perder velocidade de comunicação. Mas o jovem curte, ele se sente participante de um grupo quando usa essa linguagem. E a gente até tem linguagens diferentes para diferentes tribos na internet, diferentes grupos. Então é uma maneira fácil até deles identificarem os estrangeiros que entram lá na conversa. Nossa, você não é daqui, o que você está pensando? Né? Um adulto que entra apanha sempre, porque a gente não tem essa linguagem, né? E cada grupo tem a sua. Então é muito mais uma questão de identificação com o grupo do que uma incapacidade de usar o português corretamente. Né? O que é importante é ensinar para o jovem, orientar na escola, em casa, que existem momentos e momentos. Não tem problema nenhum falar com o amigo assim, desde que ele escreva palavras por extenso em comunicação por papel, em conversas com outras pessoas. Não é o que vem acontecendo, né? Tem muitos professores, até já comentei isso no programa Mulher.com, tem muitos professores que reclamam que na pressa de fazer uma prova, por exemplo, eles acabam abreviando algumas palavras. Abreviam. Né? Na verdade, sim, o que acontece? Às vezes eles não têm nem noção. Né? Eu acho que é uma questão realmente de orientar. Pressa não é desculpa. Né? Falta de noção. Eu sei de história de pessoas que começaram a carreira de jornalismo, né? Porque o pessoal que está terminando a faculdade já é bem mais jovem que a gente. e eles terminam e acham que podem escrever para o chefe desse jeito, né? E acham que podem mandar o rascunho da matéria escrito desse jeito. É uma questão equivocada de visão de mundo, assim, não pode, né? Isso não pode. Pode falar com os amigos na internet. E eu acho que a partir do momento que o jovem entender que isso pode, aquilo não pode, aí é hora de procurar escrever com a ortografia correta das palavras. Né? Então, aí ele vai achar interessante, aí ele vai buscar aprender. Enquanto ele achar que, eu me comunico com os amigos e não preciso de mais nada, é suficiente me comunicar com os meus amigos, é pouco, né? A gente faz mais coisa com a linguagem do que se comunicar com os amigos. E para fazer outras coisas, a gente precisa de outras linguagens. Na semana passada, até o professor Pasquale nos visitou lá no Portal Educacional, que é onde eu trabalho. E foi muito interessante ele dizendo, olha, você tem roupa, né, que dá para isso e que dá para aquilo. Você não vai de terno à praia, mas você também não vai de sunga ao casamento. Então, assim, se não tiver terno, não vai ao casamento. É mais ou menos isso. Se você não tiver a linguagem adequada para o ambiente de trabalho, para um convívio social com pessoas de outras gerações... Tem que ter essa noção. Tem que ter a noção. Mas não parece uma coisa básica? Não sei se para nós... Eu acho básico. Muitas vezes eu tenho que abreviar, principalmente para falar com os meninos, né? Por e-mail a gente acaba abreviando alguma coisa. Mas eu acho óbvio, se eu vou escrever para o meu chefe, como você mesmo citou, eu vou usar uma outra linguagem,
Agora, para o jovem é tão difícil assim captar isso? A gente não imagina que Não, seja não consigo difícil, imaginar. né? Eles acham que é isso, que falar